Alguém gostaria de perguntar? Não tem memória, não tem passado, mas aí faz o que com a memória do passado? Esquece, fica com uma pedra em cima? Não é isso. Então não é simplesmente entender que o passado ele se deu pela manifestação de várias consciências, que não é exatamente a consciência que nós manifestamos nesse instante, né? Como se aquilo fosse nosso. Então a consciência ela é uma manifestação instantânea, né? A consciência ela é sempre assim como se fosse uma fagulha, né? Assim, o tempo todo, tá? Então é como o Lama explica, né? Quando a gente olha para o passado, a gente pode ver várias formas de consciência que nós pudemos manifestar. Em diferentes circunstâncias, a gente já se viu criança, mas a gente não pode dizer hoje que nós somos aquela criança, né? Nós nos manifestamos como adolescentes, como jovens, como adultos. Então não tem como a gente dizer que é a mesma consciência, né? A única coisa que permanece é a liberdade, é uma consciência anterior, é uma consciência livre, a consciência primordial que permitiu essas diversas manifestações. É como se a gente fosse um artista e a gente representou vários papéis. A gente viveu aquilo assim lá no tutano dos ossos, né? Mas a consciência vai se vendo livre a cada instante para se manifestar de outras formas, né? Então o passado não é nosso, pessoal, não é? Aquilo é que se a gente falar de pessoa, né, é como se fosse, a gente vai tentar criar a ideia de que nós somos a mesma pessoa, né, desses vários anos que se passaram, de vidas passadas, né? A gente pôde, na verdade, o que a gente manifestou foram marcas, possibilidades de inteligências, emoções da ancestralidade, né? A gente manifestou coisas que a nossa família manifestou, que grupos humanos do passado manifestaram. Então aquilo não é exatamente nosso, né? A gente manifesta memórias, a gente recebe as memórias da mãe, do pai, dos avós. Aquilo não é exatamente nosso. Se a gente achar que isso que a gente manifesta como ser humano é pessoal, a gente vai achar que daí o amor, todas as qualidades que a gente está olhando como as manifestações, né, de uma sabedoria búdica, elas são nossas também. A compaixão é nossa, o amor é nosso. E se a gente achar que essas memórias são nossas e são pessoais, a gente não tem nem como iluminá-las. Não tem como se ver livre disso. Então, se a gente quiser manifestar essas qualidades, né, das deidades, a gente tem que entender que essas qualidades não vão ser nossas. Nós só somos um veículo. A nossa consciência pode manifestá-las. Tudo que a gente manifestou como seres humanos também não é nosso. A gente não manifestou nada muito original. A gente manifestou o que todos os seres humanos do passado manifestaram. A gente pode mudar um pouquinho. Assim como a gente hoje manifestando compaixão, a gente vai desenvolver linguagens meios hábeis, talvez diferente do que o próprio Buda Shakyamuni manifestou, mas a compaixão em si é a mesma. Então, como seres humanos, a mesma coisa. A gente só está manifestando essas 6 emoções aí que os nossos avós manifestaram quando, sei lá, encontraram a roda da carroça quebrada. Hoje a gente dá um chute no pneu que furou, né? Pode mudar o cenário, mas as emoções são as mesmas. Isso é uma memória. Então, como seres humanos, isso não é uma pessoa, né? Isso é uma possibilidade. Por isso que a gente pode passar a manifestar outras sabedorias. Se aquilo fosse nosso, não teria como. A gente ia manifestar sempre a mesma coisa, o mesmo padrão. Então tem um momento que a gente pode liberar isso.
lugar para se arrepender, assim, tipo, poxa, não queria ter feito isso, não queria ter. Não precisa, né? Arrependimento, né? Não faria. O arrependimento, né, nas orações que a gente faz aqui, isso ainda é uma pessoa, né, tentando melhorar, né? A partir de Prajna, a gente vê que não, na verdade nada aconteceu. Se a gente começa a entender a sutileza de onde as experiências realmente estão se dando, elas nunca foram experiências físicas. Isso que a gente é batido em alguém, isso que alguém tenha nos ferido. Né? Então aquilo nunca foi físico, aquilo foi sempre uma experiência da consciência dando significados, como a gente falou, né, dos objetos aqui no templo. Então, ainda que eu aponte para aquela parede, ainda que eu pintei, eu montei tudo isso, mas foi sempre uma experiência sutil. Eu fui criando a parede, eu fui criando a cor, eu fui dando significado, eu fui criando movimentos de energia que fizeram com que aquilo tenha um certo sentido e não outro. E a gente tem que fazer, né, para a gente entender a sutileza, né, desses ensinamentos, um silêncio muito profundo. Porque senão fica difícil, né? Acho que foi a Lourdinha. Lourdinha está aí? Que veio me perguntar hoje sobre o bem e o mal também, né? Quando a gente vê pessoas sofrendo, como é que a gente vai dizer que aquilo não é mal? Então isso, na visão, esse é o desafio da nossa prática, é tatata. Tatata, o que significa tatata? Tatata é a tatá. Tatata, não é uma homenagem a você, Tatá, que fez a pergunta, né? É a união da visão relativa com a visão do absoluto. Quer falar, Clarice? Depois eu sigo falando sobre isso. Mas foi vívido. Eu realmente senti como se eu estivesse vivendo aquilo. Aí o Lama fala sobre a questão da luminosidade da mente operando tanto no barco do sonho como no barco da vida, né? Só que aqui a gente está com a experiência através dos sentidos físicos, né, do corpo. Aí eu acordo desse sonho e a minha mente começa a operar como se aquilo tivesse realmente acontecido. No cotidiano. De quando acontece qualquer coisa durante o dia, você tem uma série de pensamentos relativos a eu podia ter feito assim, não sei o que, como isso foi ocorrer, você tem uma série de pensamentos discursivos sobre o que houve. Então o que eu observei foi assim, ou seja, que a minha mente estava operando como se aquilo tivesse sido uma realidade. Então o meu passado é algo assim, entendeu? É uma coisa que foi uma luminosidade e a minha mente dá uma discursividade em relação àquilo. Ou seja, eu tive essa sensação de que meu passado é também como aquele sonho, né? Isso. Foi uma coisa assim, para a luminosidade. A gente toma como referência. Desenrolar e você sente que eu senti aquilo como o meu passado. Então, foi um sonho, mas foi tão vívido que era como algo que realmente ocorreu. Era uma forma de me apropriar daquilo como se fosse o meu passado. Então, parece um pouco a ilusão do nosso cotidiano, né? O pensamento ele é sustentado na mente e na energia. E eu percebi isso, mas eu não consegui parar a mente. Eu percebi que o que eu estou pensando foi um sonho, que bobagem eu ficar discorrendo sobre isso, mais ou menos. Porque as coisas do passado foi um sonho, por que eu vou ficar tão... Foi um sonho, do passado foi um sonho. É que nesse instante, vamos nos perguntar assim, né, de forma bem clara, onde é que está ele? Aonde que está o... Porque a gente tem algumas perguntas assim, que se a gente fizer, mas de verdade, e olhar e tentar investigar naquele momento, aonde está o passado, agora? Está na mágoa, está nas coisas que a gente carrega. Então, mas não tem um fato em si que a gente consiga carregar, né? É uma coisa sutil. E se isso é sutil, isso pode ser trabalhado. Se fosse físico, eu teria que revisitar os lugares. Eu teria que remontar, refazer as coisas. Já não é mais possível. Mesmo quando a gente volta para certos lugares, a gente vê que o lugar já não é mais aquele. A gente não consegue recriar a experiência.
fisicamente, né? Mas isso fica marcado no campo de energia. No campo de energia, como a gente está falando aqui, é possível mudar tudo. Né? A gente pode desfazer os nós de energia. Se a gente não pudesse desfazer isso, iluminando, reequilibrando a energia, aí realmente isso ia ser arrastado, né? Como se fossem feridas, né, no corpo. Mas às vezes ficam marcas no corpo físico também. Cicatrizes, né? A gente pode ficar machucado, a gente pode ficar manco, né? Mas é que, você veja, a consciência não fica manca, a consciência não fica arranhada, não tem cicatrizes. Por isso que, assim, se a gente quiser ficar presos a essas coisas, a gente pode ficar. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque a gente acredita que nós somos esse corpo. A gente acredita que nós somos o que nós fizemos, o que nos fizeram. E a gente pode virar esses seres cheios de cicatrizes. Lindos. Lindos, cheios de cicatrizes. Né? Mas se a gente fizer esse bendito silêncio, né? A gente vai ver aonde realmente está a consciência. E essa consciência é que somos nós. Mas não tem como. Nem o que a gente vai, nem o que os mestres podem fazer mais por nós do que indicar o caminho. Se a gente quiser ficar se lamentando, se a gente quiser ficar, né, cuidando de cada cicatriz, mostrando, ó, você está vendo isso aqui, ó? Foi horrível. Né? Me deu vontade até de chorar agora, porque realmente é possível a gente trazer assim aquilo vivo nesse momento. Essa é a teatralidade da vida. Por que os artistas conseguem chorar? Porque eles vivem aquilo. A gente não está fazendo diferente, gente, porque não tem mais nada acontecendo do passado. Algumas pessoas já morreram. A gente não está no mesmo lugar. A gente cresceu. A gente envelheceu. A gente está fazendo teatro. A nossa verdadeira condição é a originalidade. Eu sei que a gente quer dizer assim, mas diz que o meu sofrimento é verdadeiro. Não é simples. Eu sei que não é simples, mas eu não posso dizer que isso é real. Os mestres não podem fazer isso. Mas olha, esses ensinamentos que a gente está tratando aqui não são ensinamentos fáceis, são ensinamentos sutis. São ensinamentos que dizem respeito a campo sutil, energia, campo secreto, liberdade da mente. Existem locais de sofrimento que a gente jamais vai falar isso, porque realmente a pessoa vai nos odiar. Tem lugares que a gente tem que chegar e dizer assim, eu entendo o teu sofrimento e eu choro junto com você. Agora nós vamos dar um jeito de sair daí. Você está precisando tomar um banho, você está precisando comer, está precisando dar uma volta, está precisando pentear seu cabelo, você está meio estranha. Né? Não, você. A gente vai pegar a pessoa ali, né? Que está com dificuldades básicas, pessoa que está apanhando, pessoa que está batendo. Tá? É como eu falei, a meditação não é o primeiro passo. Mas esse é um encontro sobre meditação. Então eu vou falar sobre isso. Mas a gente pode pegar os ensinamentos. O que o Lama está falando com as faixas, com os blocos, né? Tudo isso. Tem lugares onde a pessoa não sabe nada da vida. Não sabe nada sobre causalidade. Ela acha que batendo ela vai ser poderosa. Roubando, claro, por que eu vou trabalhar, me esforçar? Isso aí tudo tinha que ser meu mesmo. Eu que estou sendo roubado. Esses lugares super delicados, um desafio chegar nesses lugares. Mas se a gente quisesse chegar nesses lugares com todas as ferramentas necessárias, inclusive com a visão do absoluto, a gente tem que meditar. Porque senão a gente não ajuda as pessoas de verdade. A gente vai oferecer paliativos.
importantes, mas a gente tem que entender que o caminho na Terra é para a liberação. Então a gente tem que ter todas as ferramentas como cuidadores da Terra e dos seres. A gente tem que saber tratar do corpo, saber dar de comer, saber falar sobre saúde, falar sobre educação, sobre relacionamento humano. Coisas básicas, coisas óbvias. Mas tem que entender que isso é só para colocar as pessoas em silêncio. Às vezes eu brinco, né? Que aqui no Dharmata a gente queria ter uma árvore para cada pessoa. Só isso. A pessoa chega ali pelo caminhozinho. Aqui está seu número. Aqui, ó, 55, tem uma árvore com esse número ali no bosque. Você pode procurar. É ali o teu lugar. Não ia precisar a gente fazer de todo, assim, né? Um evento enorme. Porque a gente tem que acomodar as várias necessidades. As pessoas chegam aqui cansadas, chegam com vários desejos, várias aflições, não gostam de dormir assim, preferem dormir assado. Aí a gente tem que pegar assim, né, um malabarismo para equilibrar tudo, para colocar todo mundo aqui sentado para ouvir. No tempo do Buda era uma árvore para cada um. Era a época áurea, né? As pessoas realmente elas queriam ir direto ao ponto, entendiam. A gente dava uma árvore para elas. Então, chegará esse momento. Mas aí a gente tem que só entender o lugar de cada ensinamento, de cada método, para não achar que isso é um desrespeito ao sofrimento humano. Né? A gente falar que o passado é um sonho, que as marcas são inúteis, que a gente não precisa, que isso é uma teatralidade. Né? Para que isso não pareça uma ofensa, não é. As dakinis, quando elas voam, quando elas se movem, né? Elas riem e elas choram. Elas riem. Elas estão rindo porque elas veem a teatralidade. Elas veem a gente armando o maior circo, desnecessariamente. Mas elas choram porque elas veem que quando a gente arma o circo, a gente sangra. A gente tem dor de cabeça, dor de estômago. A gente tem a sensação de nascer, de morrer. A gente tem a sensação de que os nossos queridos vêm e vão. Né? Isso é de chorar mesmo. Isso é tatata. Tatata é saber rir e chorar. Né? Tatata é isso. É entender a realidade relativa no mundo da causalidade. Mas é não perder o verdadeiro lugar onde está a nossa consciência. A natureza primordial, espaço absoluto, onde as coisas são não nascidas e significados podem ser dados momento a momento. Isso é tão presente. Isso é a nossa própria mente. Bastaria a gente fazer a nossa parte, que ficar um pouquinho mais quieto, que é querer menos coisas. Porque isso já está pronto. Nós somos isso e ao mesmo tempo somos cuidados por isso, inspirados por isso. Os mestres estão andando na Terra. Nossa, né? Isso não é nada comum. Eles estão falando pra gente, pegando na nossa mão, mastigando mais e mais os ensinamentos. Né? Nós somos seres perfeitos para fazer isso. Porque não são todos os seres que vão conseguir fazer isso. Porque pode estar faltando algumas coisas. Não é? A gente tem saúde física. Né? O corpo está bem, a gente conseguiu chegar até aqui. A gente não está padecendo de nenhuma doença grave que nos deixa num leito, né, no hospital. A gente tem os sentidos físicos perfeitos. A gente pode ver o lama. Pode ouvir o lama. A gente tem uma inteligência perfeita, intacta. A
gente não está perturbados demais com o nosso karma, né? Não tem nenhuma lesão, né, cerebral que interfira no funcionamento da nossa mente. Está tudo perfeito. Em algum momento a gente ouviu o Dharma e achou que aquilo era importante. Poderia ter ouvido e falado assim, bom, isso aí deve ser mais uma terapia de autoajuda, estou fora. Né? Não, a gente achou que tinha alguma coisa ali. Né? Aí a gente tem um mestre incansável. Em tempos passados, gente, os mestres estavam escondidos. Só para avisar vocês. Estavam escondidos, a gente tinha que ir catando pistas para ver onde é que eles estavam. E chegando até ele continuava disfarçado e dizia que ele não era um mestre. E você tinha que ficar ali em volta, né, fazendo prostração, circunambulação, oferenda. Até que lá pela 20ª vez em que a gente pede os ensinamentos, ele diz, bom, agora eu vou dizer alguma coisa para você. Né? Agora a gente está nos tempos tão difíceis que os mestres vêm até nós. Eles saem das montanhas, saem dos buracos, né? Escancarados. Assim com placa, né? Mais ou menos assim, né? Passe livre, olha aqui, ó, com alimentação e hospedagem. Né? Daí se a gente estuda um pouquinho como foram, né, as épocas anteriores, aí a gente entende que alguma coisa, né, está acontecendo para isso tudo estar tão facilitado assim. Então que a gente use isso. O que eu falei à tarde, né? A gente tem uma crença nas nossas histórias. A gente tem uma crença. A gente acredita nas nossas emoções, né, como algo verdadeiro, né, que está explicando as coisas. Então isso é um salto. Isso é como saltar num precipício. A gente vai para uma outra base de compreensão da realidade. O lugar para onde a gente está indo, ele não tem como ser referenciado por tudo que a gente entendeu e viu até hoje. Por isso que é difícil. Por isso que a gente fica assim, mas não estou entendendo, né? Porque a gente quer comparar. A mente comum, ela quer entender um pouco. Essa visão não tem como por base a mente comum. Ela não tem por base um eu. Aí se pensa, a mente comum não tem como entender isso. Por isso que nessa meditação dos 5 lungs a gente vai driblá-la. A gente não vai operar com ela. A gente vai direto ao ponto onde tira as pernas dessa mente comum, para a gente olhar com um olho que não tem como entender com a mente que a gente opera hoje. É indescritível. Está lá, Prajnaparamita, indescritível. Não tem referencial conhecido por nós. Por isso que a gente tem que sentar para meditar, aceitando que a gente não sabe o que vai acontecer. Aceitando que a gente não sabe o que é viver sem o passado. Simplesmente relaxe no não saber. Tem um mestre no Zen que diz isso, only don't know, apenas não saiba, porque você não vai saber. O saber diz respeito à visão dualista. Quando você diz eu sei alguma coisa, você está apontando para alguma coisa. A sabedoria não sabe. A sabedoria é um olho imediato. Não está operando com referenciais, com memórias. Ela está encontrando os fenômenos naquele instante. E ela não vai guardar uma memória e agora vai ficar olhando para as coisas da mesma maneira. É um olho limpo, é um olho direto. Cada fenômeno vai ter um Dharma para ser explicado. Isso é o Dharma. O Dharma nasce a cada instante, quando o olho lúcido vai encontrando as coisas. Então relaxem um pouquinho das perguntas, das justificativas da mente comum. E abram espaço para algo que não tem como imaginar.
Não tem como. Aí tem que ficar com a curiosidade, vai fazer o quê? Tem que entrar nesse silêncio misterioso. A gente não conhece o silêncio. Por isso não tem como entender o que vai brotar do silêncio. Então vamos nos dedicar a encontrar esse silêncio. Não é nem desenvolver, é encontrá-lo. Os esforços são para remover a agitação. Não é para criar alguma coisa. Como eu falei, nós estamos identificados com o movimento, porque o movimento faz parte da visão separativa. Quando eu vejo alguma coisa e eu acho que está fora, eu me movo. Isso em relação aos pensamentos. Quando eu olho o pensamento na minha própria mente, eu acho que eu estou vendo alguma coisa que diz respeito a um mundo, a alguma coisa externa, e a minha mente começa a se mover ali. Então agora eu vou equilibrar a energia que dá justamente a sensação de movimento. E aí a gente vai ficando em silêncio, sem buscar nada ali dentro. Porque buscar é visão dualista. Por isso que eu falei, estudem a roda da vida, entendam a mente dos 12 elos. Entendendo isso, quando a mente dos 12 elos interferir na meditação, a gente não vai ter dúvida. A gente só solta aquela operação. Primeiro a operação de achar que tem que buscar algo. A visão separativa nos faz buscar algo, mas ali não é isso. Então não tem o que ser buscado. Eu não sei o que é isso, apenas não saiba. Fique. Aí, se vierem as experiências, gostar e não gostar. Ai, será que isso que está tão bom, isso é a meditação? Que coisa horrível que eu estou sentindo. Acho que isso não deve ser a meditação. Gostar e não gostar, roda da vida de novo. Não é isso, deixa de lado. Tudo que vier, deixa passar, deixa acontecer, só vai se equilibrando. Então a gente pode pegar elo por elo da roda da vida e entender quando aquilo aparecer numa experiência da meditação, apenas solte, nem argumente, não julgue, não tenha dúvidas, só solte. A gente não está meditando para ser alguém, está lá na roda da vida, né? Bhava, de que é surgir como alguém dentro da meditação. Agora eu, o ser estável, maravilhoso, autocontrolado. Também não é. Você não está querendo construir nada, ninguém ali dentro. Então também não se julgue. Não pense que você está fazendo algo certo ou algo errado. Se você está bem, se você está mal. Vai soltando isso. Então vai preparando a mente para aquilo que ela não conhece. Por isso que isso é a liberação, né? Se não fosse cortante desse jeito, não seria liberação. A gente ia andar sempre com uns rabichos assim, né, atrás. Não, liberação é liberação, deixou tudo. Diga, Mônica. Fala. É? Não, porque dá um nó, né, na cabeça da gente. Assim. Ótimo. Quando eu falo de parede, eu estou falando de uma experiência de parede. Né? Mas a gente aprendeu a vida assim, né? Vivendo experiências. E como a gente vai se comunicar com o mundo sem esses referenciais? É? A gente volta. A gente tem linguagem. O Lama não está falando? Está falando. Tem linguagem. Porque agora a gente entende como as coisas são.
A gente fala, a gente se diverte, a gente come, vai no cinema, vai na praia, faz tudo igual. Só que agora é com outro olho. É um olho que não se engana, não se perde. Por isso que a vida se torna mais interessante. Entendo mais ou menos assim. A gente não vai mais classificar nem bom nem ruim. Vai ser só uma experiência. Não existe uma experiência boa e uma experiência ruim. É uma experiência. Existe uma experiência boa, experiência ruim. No nível relativo. Existe silêncio, né? É. Aí o silêncio é que vai transformar. Agora você podia ficar só falando. Mas o conceito de bom e o conceito de ruim. O conceito de bom e de ruim, ele vai vir por compaixão, tá? Por compaixão, quando a gente andar entre os grupos, a gente vai entender que existe as pessoas se movem através disso, né? Do que é bom e do que é ruim. Mas porque existe o autocentramento e a visão separativa. Então, por compaixão, a pessoa livre, ela vai cuidar das pessoas, né? Ela não vai fazer coisas que machuquem, né? Ela vai ter essa noção. Se ela for agir, se ela for ter alguma ação, né, que vai cortar, que vai ser dura, segue sendo por compaixão, porque aquilo vai ser bom para a pessoa, né? Ela vai fazer ela enxergar alguma coisa. Tá? Mas quando a gente anda pelos grupos, a gente tem que entender bem como que as pessoas estão se organizando e o que elas consideram bom e ruim. Tá? Mas a pessoa livre, ela vai se organizando, né, energeticamente. Não é que a gente vai virar assim, né, um ser amorfo, apático, nada tem vida, né? Isso, o que vai acontecer quando a gente descobre o autoequilíbrio é que todas as experiências podem ser vividas. Existe espaço para tudo agora. Quando eu não tenho energia livre, não há espaço para qualquer coisa. Há espaço para algumas coisas e outras coisas que nem chegue perto, viu? Você não me viu braba. Mais ou menos assim, né? Então, quando a gente sabe se equilibrar, como eu falei, a gente pode entrar em qualquer lugar. Porque ao encontrar as aparências, a gente vê aquilo como espelho. Aquilo vai me ajudar a acessar as minhas memórias. Então, se eu estou vendo alguma coisa que parece desagradável, eu não me iludo mais. Eu recuo, eu olho, aí eu vou ver os elementos, como é que eles se configuraram. Aí eu libero aquilo. E aí eu tenho meios para lidar com aquela experiência. Né? Se eu, por exemplo, uma tragédia, não vou dizer assim, que maravilhoso isso, né? Tá lá assim, centenas de mortos, um desabamento. Não é isso. Mas o que vai acontecer? Eu consigo me equilibrar, eu consigo ter lucidez para me mover entre aqueles corpos, para saber o que eu tenho que fazer imediatamente. Se eu não sei me equilibrar, eu olho para aquilo e eu desmaio. Saio correndo. Assim, nossa, não posso ver sangue. Então, o autoequilíbrio, ele nos dá meios da gente viver, abrir espaço para tudo. Aí não é uma questão se aquilo é bom ou é ruim. O que há para ser feito aqui? Quando eu não tenho autoequilíbrio, eu olho para as situações e eu digo, eu queria que isso aqui fosse diferente, porque eu não estou passando bem. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a mexer nas coisas, não para ajudar as pessoas, mas para eu criar uma situação que me faça a minha energia se organizar da forma como eu gosto. Aí eu começo essa história de gosto e não gosto. Quando eu tenho energia livre, não tem mais essa história de gosto ou não gosto. O que há para ser feito? O que precisa ser feito para ajudar os outros? Não estou procurando experiências que organizem a minha energia. Ela já está organizada. Entende? Aí se tem uma festa, se a gente vai fazer festa junina aqui no Dharmata, ótimo, né? Vamos cantar, vamos pular a fogueira. Tá bem, tem espaço para isso. Se eu sou uma praticante séria e chata, assim, isso não pode aqui cantar, imagine que perda de tempo. Não, gente, fogueira lá fora. Né?
Aí vem essas coisas, não há espaço. Então, o espaço ele vai estar organizado, né? Nesse autoequilíbrio. Então eu vou sempre ter a sensação que eu posso lidar com as coisas. Eu não vou mais ter esse impulso. Eu não aceito isso que está acontecendo. Eu não aceito. Eu não quero. Eu não posso. Eu posso. Daí a gente se organiza. Aí dessa organização surgem essas sabedorias. A sabedoria da compaixão, que há para ser feito. Da generosidade, o que eu posso oferecer? Discriminativa, sabedoria discriminativa, o que há para ser dito nesse momento? Dharma, aí brota o Dharma da nossa boca. A sabedoria da causalidade, né? A gente entende, a gente sabe exatamente no nível relativo o que vai trazer saúde, o que vai trazer doença, o que vai trazer harmonia, o que vai trazer desarmonia. A gente entendendo a causalidade, a gente começa a organizar as pessoas. Não faça isso. Isso vai cair em cima da sua cabeça daqui a um mês. Aí, sabedoria de Dharmata. A gente tem esse espaço livre onde nós estamos agora. É quando a gente olha para as pessoas, a gente não aprisiona elas em bolhas. A gente vê que a pessoa está ali numa experiência completamente particular. Está tudo maravilhoso em volta dela. Comida pronta, cama feita, chão varrido, contas pagas. E a pessoa está numa crise de pânico, um terror. Ela está passando mal. É óbvio que ela é uma bolha. É óbvio. Aí a gente tem que ajudar ela. A gente precisa comunicá-la do espaço livre ao redor dela. Ela não precisa estar ali. Se eu não tenho a minha experiência, eu não tenho essa experiência livre, né, da minha consciência, e eu estou numa bolha também, aí eu vou falar coisas inadequadas para ela. Eu vou falar assim: escuta, querida, isso aí é um ataque de... Tá mimada demais, não tá vendo que tá tudo bem ao teu redor? Não pode fazer isso, porque não é isso. A gente tem que entender aquela bolha e saber, se eu estou livre das bolhas, eu tenho essa sabedoria de Dharmata. Eu sei como liberar a pessoa daquela bolha. Eu vou aprender, ouvindo a pessoa, olhando para ela, aí devagarinho, para dizer que ela não seja rápido, mas eu sei que aquilo é só uma bolha, que a consciência da pessoa, ela está livre. Mas se eu não tenho a minha energia livre, eu estou dentro de bolhas. Aí eu olho para as coisas e eu vou dizer: não, com isso eu não sei lidar, porque eu realmente não gosto. Eu não gosto de me exaltar. Eu não gosto de ter que falar firme. Então isso aí eu deixo com você, tá, João? Fala firme comigo não, porque... eu sempre estou sorrindo para as pessoas. Né? Não pode. Então a gente não tem assim... Eu gosto de estar sempre sorrindo. Eu gosto de estar sempre séria. Não, qual é a cara para esse momento? Não para mim, para a pessoa que precisa ser ajudada. Então nós nos tornamos pessoas versáteis, flexíveis, plásticas, momentâneas, sem culpa. Passou, já foi. A cada momento a gente vai soltando. A gente não vai colocando marcas. Eu fiz, deu certo. Aí esse eu fiz deu certo é um problema, porque a gente vai querer repetir aquilo. Aí quando a gente quer repetir uma experiência, já danou tudo. Não tem como repetir. Cada circunstância é única. Cada circunstância precisa desse nosso olho, né, original, aberto. A gente vai errar. Que coisa, né? E a gente achou que já tinha, né, descoberto tudo. Já fez faculdade, já fez pós, já tem emprego. E agora tem tudo isso para fazer ainda, né? Já casou, né? Descasou, já teve filho, já estão criados. E a gente está com esse dever de casa para fazer. Foi Rocio que me disse isso hoje, né, Rocio? Posso dizer o que você me disse? Ela falou exatamente isso, né? Fui educada, aprendi muitas coisas e de repente estou num lugar onde eu tenho que aprender tudo de novo. Bem isso.
Um lugar completamente novo esse. A casa escura. A gente não recebeu essas instruções de berço. Mas tudo bem, não vamos chorar. Nossos paizinhos fizeram o que foi possível. Né? Mas agora a gente ouviu, né? Não pode dar as costas. Aí a gente faz esse trabalho e aí a gente derrama essa sabedoria na mamadeira dos nossos bebês. Não é? Não é? Aí a gente vai encontrar formas. Isso é lindo. Se nas gerações antepassadas não há na pedagogia, né, como transmitir a sabedoria, nós podemos desenvolver isso. Professores lúcidos, mães e pais lúcidos. Os meios hábeis são consequência. Eles surgem. Por isso que se diz, a iluminação é completa, mas ela sempre aumenta. Porque é só sair e encontrar as dificuldades. Os meios hábeis vão jorrar. A gente vai saber o que fazer por eles. Os nossos jovens, olha que tristeza isso também, né? Nessa época aí de pré-vestibular, tomando remédios, né? Estão medicados em suicídio, porque não sabem o que fazer, não sabem a profissão que escolher, tem medo do mercado, tem medo da concorrência. Olha que corredor estreito é esse, né? Que a gente vai se colocando. Aonde a gente olhar? Aonde a gente olhar? Né? E os seres estão sofrendo, completamente perdidos, sozinhos. Aí, se a gente acende a luz, né, da nossa consciência, aonde a gente for, a gente pode ajudar os outros a acenderem a luz das suas consciências. Isso é contagioso. Contagioso. A gente tem que fazer isso sorrindo. Feliz porque a gente encontrou. Isso não é o caminho, isso não é o Calvário. A gente pode se liberar dessa história também. Isso não é o Calvário, o caminho espiritual não é o Calvário. A gente só está se conhecendo. Qual é o mal nisso? Qual é o peso nisso? Vou contar para vocês um sonho que eu tive essa semana, porque eu achei ele tão interessante. Eu sonhei com duas mulheres brigando horrorosamente. Elas se apertaram num corredor bobo, não aconteceu nada, e sei lá, uma roupa de uma agarrou na outra e aquilo virou num escândalo. E elas se pegaram e se bateram um monte, e sangraram um monte, e uma delas caiu. Eu não sei o que aconteceu ali, mas ela morreu. Não foi a outra que matou, mas naquela briga ela caiu e morreu. Aí a que ficou viva, toda cheia de sangue, né? Então ela tentava limpar o sangue, mas o sangue não saía, né? Da garganta, do peito dela. Aí parecia que ela estava dizendo assim para uma televisão, né? E eu estava ali vendo aquilo, né? Ela dizia assim: olha, nós precisamos ser amorosos com as nossas dificuldades, porque senão é isso que acontece. Porque daí eu vi ela falando assim, como ela não pôde ser amorosa com aquela mulher, que era a dificuldade dela. Ela estava ali, a mulher morreu e ela não conseguia se limpar daquele sangue. Hã? O texto que ela deu. Não foi o texto que ela deu depois desse pau. E aí, é isso. Nós precisamos ser amorosos com as memórias, com tudo aquilo que a gente considera obstáculo. O primeiro passo para ser
é para a gente iluminar aquilo que a gente chama de dificuldade, é abrir espaço, é trazer para perto. Por isso que Thich Nhat Hanh ele usa essa analogia também. Pegue o seu sofrimento como se fosse um bebê. Por quê? Porque aquilo não é contra você. A mágoa não é contra você. Aquilo só parece contra a gente porque eu não entendo aquilo. Se eu quiser entender e liberar, eu tenho que trazer bem para perto, para entender que aquilo não é separado, que aquilo é uma experiência da consciência, que eu posso organizar a energia que diz respeito àquilo, eu posso iluminar a visão que estava sustentando aquilo, posso ver que lugar aquela história estava acontecendo, para ver que aquilo tem a mesma natureza de um pensamento. O pensamento não é sólido, completamente vazio, luminoso, como névoa. Assim são as memórias, assim são as experiências vividas a cada momento. Mas como que eu vou descobrir isso? Sendo amorosa com as dificuldades. Não matem as dificuldades, não coloquem elas para fora. Traz bem para perto. Porque isso é se conhecer. É? E a gente vai ajudar assim todos os nossos antepassados. Porque os nossos antepassados estão vivos, né? Eles estão transmigrando. Um dos antepassados somos nós mesmos, aqui reencarnados. Sei lá qual deles, né? Somos nós mesmos. Então nós estamos ligados. Nós estamos nessa corrente. Aí, quando a gente atinge uma mente lúcida, todos esses seres que estão transmigrando, com os quais a gente já cruzou em algum momento, eles estão nessa teia. Agora, eles estão ligados ao Dharma. Infalivelmente. Que o karma é assim, mais cedo ou mais tarde a gente vai cruzar com todas as pessoas. Só que agora a gente tem o Dharma, a gente tem a mente lúcida. Não tem mais, não é, aí a gente vai ter esses reencontros, mas aí a continuidade não é mais pelo karma. É pelo amor. Não é bom pensar assim? Que a gente pode ajudar todos esses seres com quem a gente teve boas ou más conexões kármicas, está lá, né, no texto. Para o bem ou para o mal, tudo está bem agora, né? Seja qualquer pessoa que a gente tenha feito, né, no passado, bem ou mal, se nós entramos no caminho agora, aquilo vai vir para dentro do caminho também. Aquela relação vai vir para dentro do caminho. É sorte daquele que tropeçou na gente também, né? Como diz, sorte da formiga que foi pisada por Tara. E vidas futuras. Ela foi receber a iniciação de Tara, né? Teve um renascimento humano. Parecia uma tragédia, né? Foi pisada, coitada da formiga. Mas foi Tara que pisou nela. Pisou e depois comeu ainda, né? Para garantir que esse encontro vai acontecer. Bem, eu acho que tá bom, né, queridos? Vocês devem estar cansados também. Querem perguntar mais alguma coisa? Não? Querem falar sobre alguma coisa? Mas sobre a meditação. Sim, ótimo. Você falou já tarde que a gente, trabalhando no do éter, a gente consegue os outros elementos. Mas assim, o éter para mim sempre é um dos elementos que a gente não tem uma relação direta com os outros, né? E daí, às vezes, por vezes a gente consegue imaginar a sensação do rio. Isso. Já o éter é muito mais... Ele é o mais sutil, né? É de onde todos os outros elementos surgem. A minha questão é como, assim, porque para mim, por diversos momentos, embora eu desperte o éter, né, dentro, eu não sei muito bem como explicar, mas eu sei identificar
Mas como eu poderia, já de início, despertar o éter para depois dos outros elementos? Porque eu consigo fazer isso se eu fizer os 5 lumes. Isso. A gente pode começar pela terra, né, também. A gente pode vir lá, né, na terra, organizando o corpo. E como a gente fez hoje, né? Daí a gente pega e abre os olhos. O elemento éter, aí a gente associa direto com o espaço. A gente coloca os olhos no espaço. Em vez dos olhos, como eu falei, em vez da gente ter uma sensação dos olhos visitando um lugar, objetos, pensando, como se isso reduzisse o espaço dos olhos. Eu tento deixar os olhos livres no espaço à minha frente. E tem um brilho. A gente tenta manter o brilho, ou seja, a atenção da mente, a atenção da consciência nesse espaço que está agora, exatamente na minha frente. Eu perco o espaço quando a minha mente vai para dentro das bolhas. Aí, quando eu volto o olhar para cá, eu usufruo da liberdade do espaço. Tá? Então, esse movimento, a gente vê que os olhos se movem, os olhos da consciência se movem num espaço. Então, procure olhar, procure aí contemplar a qualidade do espaço, que não reclama, que tudo permite, que acolhe todo tipo de movimento, não fica marcado. Comece a perceber isso nos teus olhos, que são sutis. Então, existe essa liberdade de você se dispersar e trazer os olhos de volta para cá. Existe a possibilidade de você ver coisas, mas existe a possibilidade de você manter os olhos claros, brilhantes, sem construir nada. E aí, quando os olhos ficam livres, a gente começa a acessar o espaço, realmente a experiência do espaço da mente. Só que esse brilho dos olhos ele é importante, porque a gente está falando da consciência já no elemento éter. O espaço ele é permeado pela consciência. O espaço é consciente. Então esse espaço ele pode ir aumentando. Por isso que o espaço primordial ele é infinito. Aí a gente não tem mais noção quanto é o espaço para a direita, quanto é o espaço para a esquerda, quanto é para cima, quanto é para baixo. Então a gente associa isso, o éter, a esse brilho da consciência que circula pelo espaço. Ele pode diminuir, ficando preso numa bolhazinha, e a gente fica lá 15 minutos pensando no trânsito de volta para Recife amanhã. Né? Aí a gente já está lá vendo direitinho os trechos, né? Mas a gente vai sentir que aquilo é uma redução de espaço. Aí você exercita, sem nenhum esforço, você acorda, né? Ops, eu tenho a liberdade. Eu posso, de novo, tomar o brilho dos meus olhos e liberá-los desses pensamentos, dessa cadeia de pensamentos. E eu solto os meus olhos aonde? No espaço. Daí eu pego o espaço mesmo. Espaço que está na minha frente. Só que daqui a pouco a gente começa a perceber a consciência associada a esse brilho, a esse espaço. Daí a gente vê que essa consciência está num espaço que não é esse espaço físico. É um espaço que eu não tenho para onde apontar. Não tenho como dizer onde ele está. Não está nem dentro da cabeça. Não é isso. Ajuda? Você pode recapitular os outros elementos assim? Aham. Como exemplificou agora? Fala. Só um pouquinho. Desse? Sim. É sobre a prática. Quer falar primeiro dela ou eu pergunto logo? Tem a ver com os 5 lungs? Não? Então eu vou falar, já aproveitar isso aqui. Daí, o elemento ar, a gente toma primeiro a respiração. Aí a gente vai, mas sempre sentindo, né? Você vê que para fazer esse trabalho dos olhos, eu não posso ficar pensando demais, senão isso polui o espaço dos olhos. Eu tenho que fazer isso pela pura liberdade do movimento. Sem dizer o que eu estou fazendo. Sem dizer que é bom. Sem criticar o lugar onde a mente estava e dizer, aqui é melhor. Porque isso polui. Né? Isso obstrui de novo. Né? A mente começa a ver alguma coisa. Então, quando eu vou agora olhar o ar ele diz respeito agora ao movimento possível nesse espaço que eu estou abrindo no início da minha prática. Então o ar é possível se mover porque há espaço. Então eu respiro, e quando eu respiro,
eu observo que o espaço acolhe a minha respiração. Eu posso ir associando os elementos que eu vim contemplando junto. Né? Não quando eu respiro, quando o meu corpo expande, não tem espaço que obstrua, né? Que reprima o meu movimento, ele acolhe. Quando eu resolvo exalar e voltar, o espaço interno também não reclama e diz assim, agora eu não quero mais aperto. Não. Ele acolhe expansão, contração. O espaço acolhe todo tipo de mudança. Olhem o vento. Olhem, é lindo ver o que o vento faz. Nada fica no lugar. As coisas se levantam, descem, vão para cá, vão para lá. Então, o ar traz esse aspecto da mudança. Tudo muda o tempo todo. A cada respiração é um novo corpo. Estou mudando o oxigênio que entra, o ar que sai. Eu estou renovando, eu estou mudando. Eu estou mudando o estado do meu corpo, hora desse tamanho, hora desse tamanho. Mas daí a gente começa a sentir isso. Sinta o movimento da respiração. Sinta o toque do ar entrando nas narinas. Aí, olhando no aspecto da mente, o ar ele vai entrando em equilíbrio quando os pensamentos diminuem. Quando a sensação de movimento, a mente para cá, a mente para lá. A mente ora está numa bolha, ora está aqui, ora está lá, ora na outra bolha, agora eu volto. Esse ping-pong das bolhas é um desequilíbrio do ar. Claro, de todos eles, na verdade, né? Mas especialmente do ar, quando tem a experiência do movimento. Então eu abro espaço e dentro do espaço eu me acalmo. Olha isso. Agora eu estou pegando o elemento ar para eu redescobrir estabilidade. Eu me movo, mas eu não estou indo para lugar nenhum. Eu me movo para permanecer nesse lugar primordial, nesse lugar silencioso. Aí o movimento da respiração nesse instante apoia a minha parada, apoia o meu descanso. Associado à respiração, né? Solta o ar. Aí, então o elemento ar, movimento. Quando move, aquece. Então quando a gente faz ginástica, quando a gente caminha, quando a gente pula, quando a gente dança, quando a gente respira, isso aquece. Tem respirações aceleradas que a gente vai fazer, né? A respiração do Folha, Bástrica. Tem várias respirações da yoga que vão aquecer o corpo. E a gente vai instantaneamente sentir que aquilo começa, realmente acende uma chama. Está ali, a gente vai vendo a ligação entre eles. Então, há espaço, há movimento e há calor. Aí a gente precisa, na medida em que respira, como a nossa respiração está equilibrada, se a temperatura externa não tiver, né, nem muito frio, nem muito calor, a gente vai ver assim que ela vai chegar nessa temperatura confortável. Né? Às vezes um pouco difícil de acessar, mas como eu falei, se a gente não está tremendo, o corpo está aquecido. Então a gente pode sentir. O calor vem como uma vivacidade. Quando o corpo congela, quando a pontinha dos dedos congelam, a gente perde a capacidade de sentir. Né? A gente toca nas coisas, mas não tem mais sensação. Observem isso. Então o calor, ele possibilita as sensações. O corpo quente permite a gente sentir as coisas, sensações táteis, né? De prazer, de dor. Então o calor propicia isso. Ele torna o corpo vivo, elétrico. Daí a gente procura buscar isso. No nível da mente é a criatividade. Então se a gente tiver um pensamento atrás do outro, aí a gente começa a criar coisas dentro da meditação. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Mas e se eu falar tal coisa? Então uma mente que começa a planejar, criar, não para de ver. Então assim, faíscas, né? Uma mente faiscante. Então a gente vai equilibrando esse calor. E vai, aí naturalmente a criatividade da mente também pode voltar num campo potencial, onde eu posso criar qualquer coisa, mas eu posso estar nesse lugar antes das criações. Eu posso relaxar, não preciso ficar aflita para fazer coisas, para criar, para mostrar, para falar. Que recolhe. Aí a água, né?
A água é a mesma coisa. Então a gente começa a correr, começa a fazer exercício, daqui a pouco a gente está suando, né? Então a água aparece, a água se move. Ela pode evaporar, né? Mas ela pode também seguir num nível de equilíbrio no nosso corpo, na nossa mente. Então, no nível do corpo, a gente precisa da água para nos deixar fofinhos, né? Fofinhos. As mulheres, quando engravidam, ficam bem fofinhas, né? Porque elas precisam ser plásticas. As articulações delas ficam molinhas, né? Porque o corpo tem que mudar. Então a gente não deveria perder a fofura do corpo, sabe? A gente anda numa onda aí, né? De fitness, onde os corpos vão ficando duros, talhados, né? Assim, aquela coisa toda marcada, né? A gente não deveria perder a fofura, né? A gente pode ter força. A gente vai falar da terra, né? A gente pode ter força. Mas a força no tamanho adequado, na intensidade adequada, para nos manter em pé, para nos permitir levantar as coisas, ajudar alguém a se levantar, segurar um bebê, uma panela na mão. Mas não é para ser duro. Não é para ter um corpo, né? Tipo, quase um robô, né? As pessoas viram assim. Não tem mais. Né? Soltura, água flui. Água é mole. Água dá peso, água dá profundidade. A água dá maleabilidade, ela se adapta. Olha o que a água faz. Bota água nesse copo, ela não reclama, né? Ela toma a forma do copo. Aí no corpo, a gente procura essa fofura, né? Conforto. Ai, que gostoso, né? Então, relaxa o rosto, aproveita para relaxar os olhos. Molinhos. Garganta, as mãos. Passeia, daí a gente vai passeando pelo corpo, a gente vai descobrir pequenas tensões. A gente está sempre guardando, a gente está sempre pronto para alguma coisa, né? Então a gente tenta desarmar. Mas a gente vai desarmar só um certo tanto, para não destruir a terra. Porque, imagina pão, né? Se a gente bota água demais, não tem mais nem como dar forma para aquilo. Então é uma quantidade assim certinha, para que no conjunto com a água se tenha força, estrutura, forma, estabilidade, base. Isso é a terra. Aí a gente procura, no corpo a gente procura isso. A gente procura o conforto na base, como é que eu estabeleço cruzadas as minhas pernas, de forma que eu sinta a terra e eu possa me acomodar, a minha almofada, no tronco. Aí tem os cursos que a gente tem feito, né? As práticas de yoga, onde a gente vai entender a estrutura do corpo para chamar isso quando eu medito. Daí, na prática de yoga, isso se chama essa combinação entre Sthirana e Sukhan. Então, Sthirana é a força, a terra. Sukhan, o conforto, a água. Então, a gente tem que combinar. A gente procura essa firmeza que não desaba, né? A coluna não desaba enquanto eu medito. Está ali, coluna firme, abdômen colocado, peito aberto, né? Pescoço, eixo. Tem uma estrutura. No nível da mente, então a água no nível da mente também, né? Ela é a não obstrução. Então, nada que a gente construa na nossa mente se torna, encontra algum impedimento, né? A mente flui, ela flui com os pensamentos, ela flui com as construções. Existe esse fluir, nenhuma obstrução, aquilo que vai surgindo a partir de fogo, né? O criativo. Aí a terra no nível da mente, ela é a segurança que a gente encontra ao reconhecer aonde está a nossa consciência. Então, quando a gente encontra o solo primordial, aonde a mente, onde a nossa consciência realmente está, essa é a nossa terra. Esse é o guru absoluto. As outras terras são terras construídas e não são terras. São terras que tremem, são terras que racham, são terras que desaparecem. Essa terra, no nível primordial, ela não se perde, ela é inabalável. A gente encontrou o repouso da nossa consciência nesse lugar, porque esse lugar ninguém pode te encontrar. Nesse lugar ninguém vai te perseguir. Mesmo que te coloquem na cadeia, você não está preso nesse lugar. Nesse lugar ninguém pode bater em você, te agredir.
Aí quando você encontra esse lugar onde você é inatingível, inabalável, isso é a Terra, enfim, não é? Vai querer outro lugar? Seria isso. Aí, ó, daí a gente fez, imagina, a gente fez esse ciclo de contemplação. Aí, deu uma pausa. Veja se o silêncio, esse é o teste. A gente tem que ver, depois que fez esses ciclos, equilibrando elemento por elemento, repouse, solte aquilo que você estava fazendo. E veja, tente observar por quantos segundos a mente ficou quieta. 3 segundos, 4 segundos. Esse é o silêncio de Shamatha, que vai começar a surgir pelo equilíbrio da energia. Então tem um momento que a gente abandona o equilíbrio da energia. Porque a energia vai realmente começar a encontrar, né, esse lugar. Nós vamos nos familiarizar com esse autoequilíbrio. A gente vai saber regular a energia e permanecer ali. Aí o silêncio está feito. Aí disso, desse silêncio que vai se estabelecendo num espaço de tempo cada vez maior, se torna possível Prajna Paramita. Aonde agora eu posso abrir uma janelinha e dizer, pode vir um pensamento aí, né? A gente relaxa um pouco, te relaxa, te deixa assim, a gente não está mais controlando, né? Shamatha impura, a gente tem um certo controle. Aí você solta e deixa agora a mente mais livre, os órgãos dos sentidos mais livres em relação às coisas que ocorrem ao redor. E você começa a observar se a tua energia se altera agora no contato com os fenômenos. Se ela não se alterar, você é capaz de reconhecer, agora fazer essa investigação dos 8 pontos de Prajna, que o Lama, né, nos ofereceu. A gente pega um fenômeno e é capaz de olhar para ele, de secá-lo. Olhar pedacinho por pedacinho de acordo com aquele roteiro. Mas a gente tem que fazer bem feita, por um tempo. Então vocês peguem a prática dos 5 lungas e façam por meses isso. Não façam 15 dias e achem que está bom. Por meses. Até vocês começarem a sentir, né, alguma propriedade realmente da prática. Onde a mente, vocês percebem que vocês estão começando a se liberar, né, dos próprios pensamentos. Quer perguntar, querida? Sobre a prática em si, porque você falou que a gente deve procurar mais a sensação dos elementos. Isso. Justamente para driblar a mente racional, a cognição. Mas aí se eu estiver errado, eu preciso corrigir, mas assim, eu percebi que às vezes justamente usando a cognição, a definição do elemento, algumas palavras que eu associo, eu consigo sentir. E aí, assim, tá certo. Esse recurso... Isso, mas tá certo. Exatamente, a gente usa a mente cognitiva até a porta. Aí a gente deixa ela na porta e entra na sensação. Porque no começo, como eu falei, a gente pega a mente cognitiva e dá um trabalho para ela. Então ela está ali. Ela tá fazendo a gente passar de um elemento para o outro. Né? Ela está dirigindo aquele processo todo. Mas a malandragem é essa. Na medida em que os elementos realmente vão se equilibrando, a cognição ela se torna desnecessária. Tá certo? A gente precisa das descrições. Mas depois tem que dar o pulo, né? Para fora disso. Então a gente vai dedicar. Amanhã cedo a gente vai se encontrar aqui às 9 horas. Mas a Tatá quer oferecer um presente para vocês das 9 às 9h30? 9h40? Menos? Das 9 às 9h30. Tá bem? Aí, então, venham. Eu acho que vai ser ótimo. Tenho certeza. Né, Tatazinha? Tá bom? Daí, a partir das 9h30, eu vou estar aqui com vocês. Aí, a partir das 9h30, a gente vai retomar, né, a prática, vai fazer de novo, juntos. Dúvidas, falar mais um pouquinho sobre os 5 lungas. Tá indo bem até agora? Estamos indo bem? Não tá. Se vocês estão sorrindo, eu acho que está indo tudo bem, né? Então tá. Então que os méritos deste encontro...